Vassoler, afinal, Dostoiévski era ateu? Essa pergunta parece reverberar uma das dúvidas mais lancinantes da grande personagem de Fyodor Dostoiévski, esse mestre russo, Ivan Karamazov, no coração do romance Os Irmãos Karamazov, obra-prima de Dostoiévski. Afinal, Jest Bog или нет, do russo para o português. Afinal, Deus existe ou não? E aí vocês me perguntam, para Dostoiévski, Vassoler, Deus existia ou não? Dostoiévski era ateu? Antes de mais nada, é importante dizer que se nós pensássemos na obra de Dostoiévski como uma catedral, como um edifício, as fundações mesmas dessa catedral, as fundações mesmas desse edifício estariam necessariamente vinculadas a essa pergunta sobre a existência ou a inexistência de Deus. Essa era a questão fundamental para Fyodor Dostoiévski. Saber se Deus existia ou não, saber se a vida era finita ou não, saber se havia vida após a morte ou não, saber se as ações éticas ocorriam nesse mundo e tinham reverberação eterna ou não, todas essas questões, todas essas dúvidas transpassaram a vida e a obra de Dostoiévski. Para começar aqui a nossa conversa, eu quero me remeter a uma carta que o então prisioneiro político Fyodor Dostoiévski enviou da Sibéria a seu irmão Andrei. Vassoler, como assim? Dostoiévski foi um prisioneiro político em determinado momento de sua vida? Sim. Em fins da década de 1840, primeiramente Dostoiévski foi condenado à morte pelo Tsar, pelo regime czarista, por ter feito parte do círculo revolucionário de Pietraszewski, que propugnava não só pelo fim do horror da servidão, que só acabaria na Rússia em 1861, mas também pela queda do autocrata russo, do Tsar. Os membros do círculo de Pietraszewski foram presos, condenados à morte e, aos 49 minutos do segundo tempo, o Tsar comuta a pena de morte e a reverte em longos anos de trabalhos forçados na Sibéria. E é do presídio siberiano que Dostoiévski eternizaria como a Casa dos Mortos, ou como a Casa Morta, como vocês queiram, que o autor escreve para o irmão Andrei uma carta que ficou famosíssima, que entrou na história das reflexões do escritor. Diz Dostoiévski para Andrei que se a verdade estivesse fora de Jesus Cristo, vejam, palavras de Dostoiévski para seu irmão Andrei, que se a verdade estivesse fora de Jesus Cristo, Dostoiévski se aferraria a Cristo e se distanciaria da verdade. Essas palavras são sumamente reverberantes da fé de Dostoiévski. Dostoiévski teve sim uma formação cristã ortodoxa que vem ali dos seus pais, sobretudo de sua mãe. Isso foi muito importante para Dostoiévski e os leitores e leitoras de Dostoiévski sabem como a figura de Deus, a figura da espiritualidade, como tudo isso perpassa a sua obra. Agora, se nós quisermos encontrar uma fé plácida, tranquila, reconciliada consigo mesma, uma fé, digamos, monástica, ascética, meditativa, repleta de orações, repleta de tranquilidade, nós não encontraremos tais dimensões na espiritualidade e na fé de Dostoiévski. Se Dostoiévski era um espiritualista, se Dostoiévski tinha fé,
Dostoiévski tinha uma fé radicalmente transpassada pela dúvida. E nesse sentido, Dostoiévski era um filho da modernidade, um filho do século XIX, do naturalista inglês Charles Darwin, que havia desconstruído o criacionismo com a sua teoria da evolução das espécies. Dostoiévski também era um filho do tecnocientificismo da Revolução Industrial, que devolvera para a sociedade a tocha de Prometeu, o poder de intervenção na natureza e nas construções mesmas da história. E nesse sentido, quando Dostoiévski manda essa carta para o seu irmão Andrei, falando sobre uma possível tensão entre a verdade e Cristo, mais do que observarmos, ou ao lado da observação de que Dostoiévski se aferraria a Cristo, há uma dimensão de que talvez a verdade pudesse estar fora de Cristo, fora da fé, fora da espiritualidade. Flávio, então a tormenta, a angústia, a dúvida, as características analíticas perpassarão Dostoiévski e sua obra? Sem sombra de dúvida. Eu fiz recentemente uma resenha sobre o formidável livro Tolstói ou Dostoiévski, do grande crítico literário George Steiner. Vocês podem encontrar essa resenha aqui no meu canal do YouTube, na playlist Resenhas de Livros com Vassoler. Nessa resenha eu falo como George Steiner discernia Tolstói de Dostoiévski a partir do caráter mais pregador, mais, digamos, após a conversão de Tolstói, a sua vertente própria de cristianismo, uma dimensão de pregador, uma dimensão de sermão nas obras tolstoianas, de moralismo no sentido do ensinamento da prática e da prédica da bondade. Em Dostoiévski, essa dúvida excruciante, lancinante, perpassa as obras e as personagens de tal maneira que nós conseguimos encontrar, muitas vezes com igual força, vejam vocês, a fé e o niilismo, Deus e o nada, cristianismo e ateísmo. As personagens debatem a respeito da existência ou inexistência de Deus. Há uma cena emblemática no romance O Idiota, obra-prima ali de Dostoiévski, em que, na festa de aniversário do príncipe Muishkin, que é essa personagem que funde Jesus Cristo a Dom Quixote na sua sanha por bondade, em que as personagens debatem sobre como seria uma sociedade que não tivesse Deus como absoluto pairando sobre as relações e as vontades de homens e mulheres. Como seria uma sociedade em que cada ação seria, digamos, envolta por uma aura de finitude, que quereria maximizar as suas vontades sem pensar no infinito, na alteridade. Como seria uma sociedade assim egoísta, hedonista, uma sociedade em que, à época, havia já estradas de ferro, capital, bancos, mas nenhuma liga, nenhum amálgama, nenhum cimento para coesionar os tijolos do edifício social. Essa pergunta faz com que nós pensemos sobre Deus para Dostoiévski como, digamos, uma salvaguarda ética, uma base mesma para os valores éticos absolutos. Essa é uma dimensão de Deus fundamental para Dostoiévski. Agora, se o autor conseguiu pensar com o Ivan Karamazov que se Deus não existe, tudo é permitido, muito da obra de Dostoiévski é a vivência das personagens em um mundo cujo sentido não só não está mais escrito na cartografia das estrelas, como
abandona, relega as suas esperanças, as suas angústias, os seus medos, e tudo isso implica uma vivência órfã das personagens, que se sentem com vontade de comunhão, de irmanação com os demais e com as demais, mas que já não conseguem acreditar que algo maior é possível, que há uma verdade ou verdades, que há a possibilidade de a sociedade e de as pessoas se reconciliarem consigo mesmas. Essa dimensão da tormenta, essa dimensão que faz com que as personagens dostoiévskianas, como o próprio autor, flertem com o despenhadeiro do niilismo, do nada, essa dimensão é fundante da obra de Dostoiévski e é um signo da intranquilidade moderna na relação com o divino, com o sagrado, com o transcendente. E isso me faz lembrar de uma frase epigráfica, um aforismo praticamente, do Manifesto Comunista dos então jovens Karl Marx e Friedrich Engels, esses teóricos e revolucionários alemães. Lá pelas tantas, no Manifesto Comunista, publicado em 1848, Marx e Engels, falando sobre a dinâmica de construção e destruição próprias, né, à modernidade, os jovens Marx e Engels dizem: tudo que é sagrado é profanado, tudo que é sólido desmancha no ar. Enquanto Marx e Engels olhavam para as luzes do processo moderno, com sua técnica, com sua ciência, com suas obras faraônicas, com seu encampamento da terra, do céu e do espaço, Dostoiévski observava a destruição das fundações mesmas do edifício, da catedral do cristianismo, que tinha então mais de 1800 anos no Ocidente. E é nesse sentido que o autor, atormentado, vai trazer suas dúvidas lancinantes para essa personagem que é uma das mais paradigmáticas da obra de Dostoiévski, personagem já mencionada aqui nesse Vassoler Responde, Ivan Karamazov. Num capítulo dos melhores de Os Irmãos Karamazov, o capítulo 4, A Revolta, que faz parte do livro 5, Pró e Contra, ali do romance, Ivan Karamazov tem uma conversa com o seu irmão Alyosha Karamazov, que é, vejam vocês, um monge ortodoxo. Ivan, de forma limítrofe, procura entender como pode haver a reconciliação entre um Deus tido como bom, onipotente, onisciente, onipresente, e o sofrimento das crianças. Como seria possível conjuminar a divindade com essa dimensão do sofrimento de pessoas inocentes? E no limite, Ivan Karamazov, trazendo exemplos agônicos de injustiça, de barbaridade, chega a dizer a Alyosha que pretende devolver o bilhete de entrada a Deus. Por quê? Notem bem isso. Ivan não nega Deus, não repele Deus. Ele nega o mundo criado por Deus que, segundo as palavras de Ivan, permite o sofrimento das crianças, dos inocentes. Isso colocado, nós ficamos pensando, se Deus não existe, tudo é permitido, eventualmente Deus poderia voltar a existir. E se houvesse a possibilidade de Ivan Karamazov reconciliar a história, a vivência terrestre imanente com a natureza benevolente de Deus, por não ter negado Deus, Ivan Karamazov não mais necessitaria devolver o seu bilhete de entrada. Se você quiser acompanhar uma discussão que eu fiz sobre a dimensão do mal, não só para Dostoiévski, mas também para Agostinho de Hipona, que a Igreja Católica canonizou como Santo Agostinho, e também
para Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, você pode, aqui no meu canal do YouTube, ir até a playlist Aulas ao Vivo com Vassoler e assistir a essa aula sobre o mal no mundo, né? Se Deus é bom, porque existe o mal? Agostinho de Hipona e Allan Kardec respondem. E aí vocês vão chegar aí a balizas, a reflexões sobre a conciliação entre o mal e a vida eterna, a espiritualidade e a transcendência. O que fez Dostoiévski em suma na sua obra? Reverberar suas questões, suas dúvidas, suas angústias, trazer à tona, nas mais diversas personagens, uma dramaturgia, um drama, uma tragédia mesma, da dúvida, do questionamento por vários prismas, fazendo com que personagens fossem, no limite, ateias, fossem, no limite, espiritualistas, tivessem como o homem ridículo, personagem seminal do conto O Sonho de um Homem Ridículo, aquilo que eu vou chamar de passagem completa da Divina Comédia de Dante Alighieri. Na Divina Comédia do poeta florentino Dante Alighieri, há ali a realização de toda a trajetória que nós poderíamos chamar de salvífica, dos círculos mais infernais, mais lúgubres do inferno, passando pelo purgatório, que já é um corredor, digamos, de expiação, até o paraíso, onde Dante Alighieri, né, a figura poética de Dante Alighieri, encontra a sua amada Beatrice, a Beatriz, a sua musa que está no paraíso. O homem ridículo sai da antecâmara, da masmorra, do bunker do suicídio, da iminência do suicídio, para a descoberta daquilo que ele considera uma verdade transcendental por meio de um sonho, cometendo suicídio dentro de seu sonho, indo até um duplo idílico da Terra, guiado por um espírito ali de proteção, que vai levá-lo através das galáxias para esse duplo da Terra, onde o homem ridículo encontrará um mundo reconciliado e aprenderá por que a natureza humana foi decaindo até o sumo egoísmo, a suma competição, a suma frialdade, a suma alienação da modernidade. Então vocês percebem que em Dostoiévski, como em sua época, as vozes antitéticas, a suma dialética da existência, de Deus, do Espírito, tudo isso está presente como não só como a fundação mesma do edifício, como as fundações mesmas do edifício, mas como todas as suas paredes, a sua fiação elétrica, o seu encanamento, a sua cobertura, o cume que tenta vislumbrar a planície da vida e tenta, claro, tocar, não apenas arranhar o céu, mas tocar o céu em busca de uma resposta, de respostas, de sentido. Essa é a dimensão fundamental. De modo que eu poderia dizer para a seguinte pergunta: Dostoiévski era ateu, Vassoler? Se Dostoiévski era ateu, Dostoiévski era o ateu mais espiritualmente atormentado que já houve. E se Dostoiévski era um espiritualista, era um cristão, era um fiel, Dostoiévski era um espiritualista, um cristão e o fiel mais, digamos, rente ao ateísmo que já houve. Essas dimensões se imbricam e parece haver em Dostoiévski mais do que a resolução, mais do que o caminho da pregação, como tende a acontecer na obra do grande escritor russo Lev Tolstói, contemporâneo de Dostoiévski, parece haver justamente o celeuma, a dor, o debate, o torvelinho, a angústia, a pergunta. Isso é Dostoiévski. Esse é o universo de Dostoiévski. E muitos de nós, muitas vezes, optamos ao longo da leitura de Dostoiévski
pela a identificação com esta, essa e aquela personagens. A depender do momento da vida pelo qual estamos passando, talvez sejamos mais próximos de personagens nihilistas, lúgubres, e depois busquemos a força salvífica de redenção das personagens luminares de Dostoiévski. Então é como se, em determinados momentos da vida, estivéssemos mais próximos e próximas do homem do subsolo. E depois, saindo dos momentos mais lúgubres, por exemplo, do homem ridículo, passássemos às características luminares de uma Sônia Marmeladova, de Crime e Castigo, de um príncipe Muishkin, do Romance O Idiota, de Alyosha Karamazov, dos irmãos Karamazov, e também do Starets Zosima, o preceptor espiritual de Alyosha Karamazov. De modo, pessoal, que eu poderia dizer sobre Dostoiévski o que uma vez Guimarães Rosa, grande escritor brasileiro João Guimarães Rosa, falou para o também formidável crítico literário e professor brasileiro Antônio Cândido, num restaurante à beira-mar, na cidade de Portofino, na Itália. Num vídeo de Antônio Cândido sobre Grande Sertão Veredas, a meu ver a maior obra da literatura brasileira, vocês encontram esse vídeo facilmente aqui no YouTube, na internet. Antônio Cândido conta que nessa conversa com João Guimarães Rosa, Cândido, que era de esquerda, que era um socialista, falava para Guimarães Rosa sobre a composição do Congresso brasileiro em meio ao governo Jango, que hoje, nós sabemos, seria triste e tragicamente deposto pelo golpe civil-militar de 1964, que houve no Brasil. Antônio Cândido comentava com Guimarães Rosa sobre esse congresso, até que Guimarães Rosa se volta para Antônio Cândido e lhe diz: olha, a dimensão de igualdade própria ao socialismo, palavras de João Guimarães Rosa, segundo Antônio Cândido. A dimensão de igualdade própria ao socialismo é muito bonita. Esse certamente é um dos ideais na Terra. Mas a questão da igualdade, do socialismo, essa questão não é a questão central da vida, da existência. A questão central da vida e da existência, segundo João Guimarães Rosa, a partir do relato de Antônio Cândido, é saber se Deus existe ou não. Quando eu deparei com essa colocação de João Guimarães Rosa, eu me lembrei imediatamente do ethos, ou melhor, do pathos de Dostoiévski. E, sabendo que João Guimarães Rosa é um grande leitor de Fyodor Dostoiévski, pude então encontrar uma síntese para as inquietações dostoiévskianas. Então, se você que está assistindo a este vídeo do Vassoler Responde já leu Dostoiévski, ou então, se você que está assistindo a esse vídeo vai ler Dostoiévski, saiba que você está entrando num universo, numa atmosfera que bem poderia ser sintetizada pela inscrição no portal do inferno da Divina Comédia de Dante Alighieri. Lasciate ogni speranza o voi che entrate. Abandonai toda a esperança, ó vós que entrais. Ainda assim, as personagens de Dostoiévski ousam dizer: a minha fé, o meu ímpeto serão como uma chama que eu carregarei comigo, em mim, ao meu redor, para singrar o deserto de gelo da realidade. Esse é o ímpeto dostoiévskiano. Essa é a dimensão que mais uma vez reverbera a grande questão de Ivan Karamazov e da filosofia, fundante da própria dimensão de filosofia que se confunde com a teologia. Como diria Friedrich Nietzsche, grande filósofo alemão e leitor de Dostoiévski, na sua obra O Anticristo, que a teologia é uma história subterrânea da filosofia. Ivan Karamazov. Jest Bog ili niet.
Deus existe ou não? Assim, Dostoiévski era ateu? Sim e não. Dostoiévski, um espiritualista que duvida. Dostoiévski, um ateu que busca a transcendência. Eis a questão e eis as possíveis respostas. Pessoal, esse foi mais um vídeo do Vassoler Responde, tentando ali fazer considerações sobre a pergunta: Dostoiévski era ateu? Se vocês gostaram de mais esse vídeo do Vassoler Responde, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal para apoiar, segundo sua situação financeira, este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês acompanharem os vídeos do Vassoler Responde, que acontecem todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. Então até o próximo vídeo do Vassoler Responde, pessoal. Saudações dostoiévskianas e tchau, tchau!